Shalom, Ubraha, Lekulam, paz e bênção a todos. Estamos de volta aqui no canal Irradiando para divulgar mais um vídeo sobre as Escrituras Sagradas, sobre a porção das Escrituras Sagradas, né? Hoje estaremos estudando a porção chamada Tetzaveh, que significa ordene. Antes de entrarmos no estudo de hoje, eu queria agradecer a todos os que estão acompanhando o canal, que estão curtindo, que estão comentando, que estão compartilhando as instruções e o conhecimento que nós estamos disponibilizando aqui para todos. E eu queria convidar você está assistindo esse vídeo, eu convido você a curtir, eu convido você que não é inscrito a se inscrever no canal e a comentar e também a compartilhar com as pessoas das quais você entende que precisa dessa palavra, que precisa dessa instrução. Você que entende que esse é um conteúdo relevante e que deseja que outras pessoas tivessem acesso a essas informações, eu convido você a compartilhar, a fazer parte desse projeto chamado Irradiando, né, que é irradiar a unidade, andar em unidade. Convido você a andar em unidade conosco nesse projeto, fazendo, compartilhando, curtindo, comentando e principalmente nos ajudando a evoluirmos no nosso material, comentando as suas dúvidas e também deixando as suas sugestões sobre quais temas devemos abordar ou sugerir algum tema específico para que nós possamos estudar e vir aqui expor para vocês a respeito da palavra de Deus. Pois bem, agradeço aos comentários nos vídeos passados, agradeço a todos que nos mandaram mensagem incentivando a continuar o trabalho. Baruch Hashem, bendito seja Deus, né? Bendito seja o nome de Deus por nos estar capacitando para isso e por ter colocado em nosso coração esse desejo de podermos estar aqui compartilhando com vocês essas verdades bíblicas, né? Eu acredito que o que nós estamos trazendo aqui para vocês está aumentando a compreensão a respeito do Tanakh, né, conhecido atualmente como Velho Testamento, mas de velho não tem nada. Nós conseguimos observar que na Parashá, na porção que nós estudamos, na porção Mishpatim, nós conseguimos observar como não é velho. Como está, pelo contrário, como está atualizado o Tanakh, como a Torá, o Pentateuco, está atualizado e como Deus, na sua presciência, conseguiu entender como o ser humano funciona e deu ao ser humano leis e regras para que o ser humano se conduza de forma sábia nesse mundo que nós vivemos hoje. Mas, como iniciamos o texto, vamos falar hoje sobre a porção Tetzaveh. A Parashá Tetzaveh, que significa ordene, que está lá no livro de Shemot, Êxodo, do capítulo 27, versículo 20, até o capítulo 30, verso 10. E o texto base que inicia a Parashá é Ve'atá tetzaveh et bnei Israel. Ordene tu, pois ordenarás aos filhos de Israel. Pois bem, como de costume, como nós sempre gostamos de fazer, né, se você acompanhar os nossos vídeos na porção de Tro, de Jetro, na porção Mishpatim, regras ou regulamentos, ou até mesmo no insight que nós passamos sobre a importância da arca. Você que não viu, eu convido você, navega no canal, vá até esses vídeos, assista, para que você entenda o que nós estamos tratando aqui hoje, né? Nós estamos seguindo aí uma
uma didática que é estudada há muitos anos, né, dentro do judaísmo, e nós estamos propondo para vocês essa mesma didática, e hoje nós estaremos subindo de nível, né, e eu dependo e eu acredito que você também deseja saber exatamente onde nós estamos. Então, aonde é que nós estamos aqui na porção Tetzavé? Na porção que nós estudamos, a porção Mishpatim, convido, veja o vídeo para que você entenda. A porção Mishpatim, Deus está tratando de regras entre o homem. Deus está dando a Moshe, lá no Monte Sinai, junto com os 10 mandamentos. Aqui, nessa porção, ainda foi entregue no Monte Sinai, né? Deus está dando para Moisés regras para que ele passasse para Israel, regras que estão relacionadas ao comportamento do homem com o seu próximo, ok? Isso está lá na porção Mishpatim, regras ou regulamentos. Pós-Mishpatim tem uma porção chamada Trumá, Terumá, oferenda ou oferta, né? Nós vamos trazer um estudo sobre isso, nós vamos falar sobre a validade do dízimo. Não perca, nós estamos preparando esse material, nós pulamos para que possamos trazer algo sólido para vocês, bem contextualizado nas Escrituras Sagradas, mas não perca, fique atento no canal. Na Parashat Trumá, Deus ele começa agora a dar para o homem regras e leis que dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Ok? Então, o que está acontecendo na Parashat Trumá? Que é uma Parashá que antecede a Parashat Tetzavé. Deus está dizendo basicamente para o homem: vocês desejam que eu habite no meio de vocês? Sim, Deus, nós queremos que o Senhor habite em nosso meio, queremos que o Senhor, queremos ver a sua Shekhinah, queremos ver a presença divina aqui em nosso meio. E Deus disse: pois bem, já que vocês desejam ver, né, eu quero que você fale aos israelitas e peça para que eles me tragam uma oferta. Essa é a Parashat Trumá. Deus está dizendo assim: vocês querem que eu habite no meio de vocês e eu vou habitar. Eu desejo habitar. Eu quero realmente habitar no meio de vocês, habitar em vocês. Mas para isso, eu preciso que vocês me construam um lugar, e esse lugar vai ser onde vai habitar o meu nome, vai ser aonde eu vou me revelar, e esse lugar precisa seguir essa e essa e essa e essa e essa ordem, ok? Essa é a essência da Parashat Trumá, que vai falar do tabernáculo, do Mishkan, que é uma habitação temporária que acompanhava o povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto, ok? Na Parashat Tetzavé, qual é a essência da Parashat Tetzavé? Ela segue o mesmo padrão da Parashat Trumá. Deus está dizendo: fala aos israelitas, né? Tu vai comandar os israelitas para te trazerem, né? Que é o que nós falamos aqui no começo. Viatá Tetzavé Bnei Israel. Ordena os filhos de Israel para trazerem para você. Por quê? Porque na Parashá Mishpatim, Deus tratou das regras entre o relacionamento do homem e seu próximo. Na Parashá Trumá, Deus estabeleceu regras para habitar no meio do povo. E agora na Parashá Tetzavé, na Parashá ordene, né? Deus ele vai ordenar as regras, as leis, os meios pelos quais o homem vai se relacionar com ele. Uau! Que coisa maravilhosa, né? Então nós podemos já de imediato já observar, já pensar e já pescar uma coisa importante nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Não é de qualquer maneira e não é em qualquer lugar que Deus ele vai se revelar. E Deus não vai se relacionar com uma pessoa de qualquer maneira. Existem então
regras, existem leis e existem regulamentos que nos permitem nos relacionarmos com Deus. Essa é a essência da Parashat Tetzaveh e da porção Tetzaveh, da porção Ordena. E existem dentro dessa porção diversas leis e regras. Ele vai falar sobre a veste do sacerdote, nós vamos falar sobre um ponto específico da veste do sacerdote. Nós vamos abordar item por item da veste, nós vamos abordar o geral, né? Faremos uma tomada geral e desejamos que seja algo compreensível para todos. Ou seja, o cenário então muda, né? Muda completamente da Parashá Mishpatim, segue-se essas duas parashot, essas duas porções, o contexto muda do relacionamento entre o homem e o próximo. Agora são leis no relacionamento, aonde, quais são os requisitos básicos para que Deus habite em algum lugar, para que apresente. Óbvio que Deus, na sua essência, não pode habitar em lugar nenhum, ok? Eu tenho certeza que os nossos ouvintes entendem o que nós estamos falando. Deus, em sua essência, ele não consegue habitar em lugar nenhum. Por quê? Porque Deus, ele é o lugar, tá? Nós podemos trazer, em algum momento, um estudo sobre esse conceito, sobre Amakom, sobre Deus ser o lugar, tá? Então, Deus, tudo está nele, dentro dele, de forma que ele não pode ser contido em nenhum lugar, mas a presença dele para habitar em algum lugar, esse lugar precisa preencher alguns requisitos que ele ordenou na sua palavra. E outra, para se relacionar com ele, né, ele também exige algumas recomendações, e é o que nós vamos falar agora nessa porção. Então, ok, irmão Pitchers, eu entendi, tá certo. Agora, né, como eu me relaciono com Deus? Como é que quais são os quesitos, então? Quais são as recomendações de Deus para que eu possa, então, me relacionar com Ele? Ok, esses requisitos são as vestes. Nós vamos pegar agora as vestes do sacerdote, uma tomada geral, e nós vamos falar qual que é a mensagem por trás das vestes. Importante frisar, desde o princípio da humanidade, há mais de 5.000 anos atrás, quando Adão, o primeiro homem, pecou, daquele momento em diante, Deus esteve preocupado com as vestes do homem. Olha que coisa extraordinária que nós estamos trazendo aqui. Então, o primeiro conceito de vestes não surge agora em Shemot, no livro de Êxodo. Na verdade, o primeiro conceito de vestes, ou seja, Adão, agora para você se relacionar comigo, agora que você caiu do seu status primordial que você foi criado, agora para que você possa se relacionar comigo, eu preciso vestir você. E Deus, ele vai lá, como está lá em Gênesis, né? Deus, ele faz vestes e veste o homem. E isso é muito profundo e nós vamos ver como isso está relacionado com a porção que nós estamos estudando e principalmente com o porquê que Deus, ele diz assim para Moisés: fala para o povo, ordena para que eles tragam para você os elementos que eu vou pedir. Por quê? Porque eu vou escolher um homem e esse homem comparecerá em minha presença. Eu vou escolher uma tribo e essa tribo irá comparecer em minha presença e eu me revelarei para essa tribo. Eu manifestarei a minha presença por meio dessa tribo. Essa tribo vai representar o povo. Olha que coisa
importante. Só que essa tribo, ela vai precisar, quando vir a minha presença, ele vai precisar usar uma determinada veste. Então, isso está conectado lá com Adão. Então, Deus está interessado na forma como nós nos posicionamos diante dele. Ok? Então, vamos lá. A ordem foi dada para quem? Isso é importante, essa pergunta é extremamente importante para entendermos a profundidade do texto. Por que veste? Qual o sentido? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a palavra tetzaveh, que está relacionada, que é a porção que nós estamos estudando hoje, ela é formada pelas letras Tav. Nós vamos falar de gematria. Se você não sabe o que nós estamos falando, eu convido você a assistir o vídeo da Parashá Mishpatim. Lá nós explicamos o que é gematria. Gematria é uma ciência exegética judaica que nos ajuda a captar verdades que estão contidas no texto por meio do número das letras em hebraico. Cada letra em hebraico possui um número e a soma, os cálculos desses números nos darão revelações profundas e nos permitirá fazer conexões profundas, extrair, extrair verdades que estão contidas no texto. E é isso que nós vamos propor. Nós vamos ver como essa paraxá que nós estamos estudando em Êxodo, que está tratando das vestes do Kohen Agadol e dos Koanim também, né, que são dois tipos de veste, a veste do sacerdote e a veste do sumo sacerdote e a veste do sacerdote. São duas vestes diferentes. Não vamos entrar nesses detalhes técnicos, não nesse momento, no outro momento talvez. Como essa porção está conectada com o livro de Gênesis, com as vestes que Deus faz para Adão. Então vamos lá. Palavra tetzaveh é formada pelas letras Tav, pelas letras Sad, pela letra Vav e pela letra Rei. Tav valendo 400, Sad valendo 90, Vav valendo 6 e Rei valendo 5. Se nós somarmos esse valor, 400 mais 90 mais 6 mais 5, vai dar o valor 501. Como expliquei na Parashá Mishpatim, nós vamos reduzir esse número centesimal para um número de unidades. Então nós precisamos pegar a soma do número 501. Somar 5 mais 0 mais 1. E qual que é o número que vai dar? Vai dar o número 6. E o número 6 das Escrituras é o número de homem. Olha que coisa extraordinária. A veste foi feita para o homem. Para que o homem possa, então, se relacionar com Deus. Ele precisa estar vestido de forma modesta. Ele precisa seguir as leis de tzniut, modéstia, para que ele possa se relacionar com o Criador. Daqui a pouquinho nós vamos falar quais são essas vestes nos dias de hoje. Segura aí, aguenta coração, vamos lá. Mas irmão, ok, tetzaveh, a palavra tetzaveh, a porção tetzaveh, ok, eu já calculei aqui, o valor é 6, tem a ver com homem. E como isso está conectado lá com Adão? Então vamos lá. Lá no livro de Bereshit de Gênesis, para confirmar a relação entre porção tetzaveh, ordene e Bereshit, nós vamos usar também a gematria, a exégese judaica para relacionar as duas porções. E lá no livro de Bereshit, está lá, e Deus fez peles. A palavra katenot or. A palavra or, formada pela letra Ain, que vale 70, pela letra Vav, que vale 6, e pela letra Resh, que vale 200. Então eu somo 70 mais 6 mais 200, qual o valor que dá? 276.
Se eu transformo esse número centésimo em unidade, eu vou somar 2 mais 7 mais 6. Vai dar o quê? 15. Ainda não é uma unidade. De centésima foi reduzido para um número decimal. Eu vou pegar esse número decimal e vou somá-lo a fim de reduzi-lo para uma unidade. Então eu pego 1 mais 5 e ele vai dar o número 6. Número do homem. Que coisa extraordinária, que revelação profunda. Ou seja, a maneira como nós nos vestimos com modéstia, a maneira como nós nos vestimos não tem como finalidade de mostrar, nossa, como nós somos santos, nananã, nananã, nananã. Não. Como nós somos bons. Na verdade, pelo contrário, a maneira como nós nos vestimos está mais conectado com a maneira na qual nós tememos o Criador. E eu não estou falando, daqui a pouquinho nós estamos falando agora do Kohen Gadol, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre nós. Como é isso hoje? Que não temos templo e não temos mais o sacerdótico levítico terreno em atividade, ok? Olha como eu estou me expressando. Hoje nós não temos o sacerdótico levítico terreno em atividade. Como que essas leis vão funcionar hoje? Daqui a pouquinho nós vamos saber disso. A veste que Deus dá ali para o Kohen Gadol, para os Kohanim também, elas representam o temor que eles têm, que eles precisam ter ao entrar na presença de Deus. O temor que as pessoas que não fazem parte ali do serviço divino, como elas vão se relacionar com Deus também. Elas olharão para o sacerdote, para aquela veste linda, aquele peitoral cravado com pedras preciosas, né? Ou as ombreiras, a tiara, enfim, toda a roupa do sacerdote é uma roupa de esplendor, é uma roupa gloriosa, né? Ela tem uma única finalidade: transmitir o temor a Deus. Se nós pegarmos as palavras que estão lá no livro de Shemot, capítulo 28, verso 3, que diz assim, Deus ele fala para Moisés, você vai escolher os sábios de coração para confeccionarem essas roupas, palavra, né? Sábios de coração, em hebraico possui o mesmo valor da palavra temor, irat. O mesmo valor da palavra irat. Por quê? Porque as vestes, a maneira como eu me apresento diante de Deus, ela precisa ser pautada pelo temor. O serviço divino, o culto a Deus, ele não é um culto emocional. O culto emocional, pautado pelas emoções e pelos sentimentos, ele não serve para esse mundo que nós vivemos, para essa dimensão que nós vivemos. Em outras dimensões superiores à nossa, esse tipo de serviço ele é válido e ele é executado por anjos. Nós podemos falar sobre isso num outro momento, é um assunto profundo. Mas nesse mundo, no mundo da ação, né? E eu convido para que você entenda, assista para achar Mishpatim, a porção Mishpatim Regulamentos, no nosso canal, Irradiando. Nesse mundo, nessa realidade na qual nós somos colocados por Deus, o culto precisa ser racional. Não é à toa que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, vai dizer em Romanos, uma carta que ele escreve aos Romanos, que o vosso culto seja racional. Ou seja, é um culto que ele precisa ser, um serviço que ele precisa ser intelectualizado. Por isso que o Kohen, por isso que Deus ele determina algumas regras de conduta entre o homem e seu próximo, para que ele possa então se apresentar diante de Deus. E para se apresentar diante de Deus, para estar na presença do Todo-Poderoso, ele precisa também se apresentar com vestimentas adequadas, seguindo regras de comportamento dentro
ali na presença de dentro do templo, na presença do santo, bendito seja ele. Mas, pois bem, meu irmão, ok, perfeito. Eu não vou usar uma roupa de sacerdote, até porque eu não sou da tribo de Levi. Ok? Importante frisar. Nem todo mundo da tribo de Levi era sacerdote. Ok? Sacerdote, sumo sacerdote, só descendente de Arão. Então, nem todo levita era sacerdote, e mas todo sacerdote era da tribo de Levi. Eu não sou da tribo de Levi, pichas. Então, como eu entro agora na presença de Deus? Quais são as vestes que eu devo, agora que eu já entendi que as vestes foram feitas para o homem, e essas vestes elas precisam ser racionalizadas, não pode ser algo emocional. Eu estou sentindo... Não pode ser algo emocional, precisa ser algo racional, como o apóstolo Paulo, Rav Shaul orienta. Então, quais são as vestes? Quais são as vestes, então, já que nós não temos o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém, já que nós já não temos em atividade o ofício sacerdotal, quais são as vestes, então, que eu devo me apresentar diante de Deus? Então, vamos lá. Toda alma divina possui 3 roupagens. Uau! E quais são as 3 roupagens? Vamos lá. Elas são pensamento, fala e ação. Toda alma divina possui 3 roupagens: pensamento, fala e ação. Uau! Que coisa extraordinária. Assim como as roupas de uma pessoa não são parte de seu corpo, mas mesmo assim expressam sua personalidade e retratam o papel que ela desempenha na sociedade, o trabalho que faz, e afetam a maneira das pessoas se relacionarem com ela, assim também são as vestes espirituais de sua alma. O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer mais ou menos assim. Vamos lá. As roupas que eu uso, elas vão determinar bem em qual patamar eu estou da sociedade. Ok? Se eu uso roupas de marca, roupas luxuosas, se eu uso carros importados, etc. e tal, denota que eu tenho um nível social dentro da sociedade, que eu pertenço a uma classe alta da sociedade. Já se eu uso roupas mais modestas, né? Ok. Um juiz, por exemplo, quando ele está oficiando ali a sua magistratura, né? Ele usa uma roupa específica, de forma que quem está de longe olha, a toga já fala ali, é um juiz. O cozinheiro, ele tem uma roupa específica, então a pessoa sabe ali, é um cozinheiro. Um policial militar, ele tem uma roupa específica, ok? O exército, a marinha e a aeronáutica possuem, então a roupa, de alguma forma ou de outra, ela determina, ela expressa parte da personalidade da pessoa, mas ela não faz parte do corpo, ok? Ela não faz parte do corpo. O corpo é uma coisa, a roupa é outra coisa totalmente diferente. Mas a roupa, ela expressa uma determinada personalidade que a pessoa tem. Um roqueiro, você já olha, você fala, ali vai um roqueiro, e um rapper, e uma pessoa que curte reggae, enfim. A roupa, a maneira como eu me apresento, passa também uma mensagem extremamente importante. Mas a alma também é a mesma coisa. A alma também, ela possui a roupa. O pensamento, como o rabino, o Baal Hatanya, ele fala, o pensamento é uma das vestimentas da alma. E por meio do pensamento, uma pessoa revela o seu entendimento e outros atributos intelectuais e suas emoções para si mesmo.
Ou seja, ninguém está sabendo o meu pensamento, ninguém sabe o que se passa dentro da minha cabeça. Eu sei e Deus sabe, né, o que se passa no meu pensamento. E o pensamento é uma vestimenta da alma. De forma que os seus pensamentos, a sua mente, a sua cabeça, ela não pode ser terra de ninguém. A sua cabeça, os seus pensamentos precisam ser controlados. Você precisa obter controle da sua mente, do que passa na sua mente e do que passa no seu pensamento. Por quê? Porque logo os seus pensamentos se transformarão em fala e logo as suas falas se transformarão em ações. Por isso que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma recomendação em uma das suas cartas profundas. Se existe algo bonito, belo, glorioso, santo, proveitoso nisto, pensai. Ele está dando uma ordem. Vocês precisam pensar no que é santo, no que é louvável, no que é de boa fama, no que é apreciável, no que é modesto, no que é santo. Nisto pensai. Por quê? Porque o pensamento, ele é uma das vestes da nossa alma. Segunda veste da alma, fala. A fala revela estas qualidades a outras pessoas. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você raciocina, aquilo que está dentro da tua mente, você vai expressar através da sua fala. A sua fala vai dizer aquilo que está dentro da tua mente. Por isso que é preciso controlar o que se pensa. É preciso ter as rédeas do seu pensamento. Sua mente não pode ficar anuviada, voando por aí, como se não tivesse dono, como se não tivesse controle, como se fosse um caminhão desgovernado. Por quê? Porque você pensa e logo você fala. Ao contrário, você pensa e logo existe, não. Você pensa e logo você fala. Ok? Entendido? E a terceira e última veste da alma são as ações. Por meio da ação, ele aplica os seus talentos ao mundo físico. Olha. Então, eu penso, falo e daqui a pouquinho eu estou fazendo. Eu estou trazendo à existência para o mundo físico aquilo que eu estou mentalizando e aquilo que eu estou falando. Por isso que as Escrituras vai dizer, a boca vai falar sempre o que o coração está cheio. E as suas ações irão reverberar de acordo com o que você fala e o que você pensa. Então, as vestes que nós devemos nos apresentar diante de Deus. O nosso pensamento precisa ser santo. A nossa fala precisa ser santa. E as nossas ações precisam representar aquilo que está dentro de nós, que é a santidade. Essas são as vestes que Deus estabeleceu para o homem. E eu e você, quando comparecermos na presença de Deus, precisamos ter essas 3 vestes retificadas, para que não sejamos fulminados. O Eclesiastes tem uma coisa muito profunda. Ele diz assim, guarda o teu pé quando entrares na presença de Deus, na casa de Deus. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele não mudou. Ele continua imutável. Se você gostou dessa porção, se você entendeu essa porção, se você acha que esses conceitos são aplicáveis para a sua vida, eu convido a você. Curta, deixe o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, porque tem mais coisas profundas para vir aí. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essas verdades que são transformadoras. E se ficou alguma dúvida com relação ao que nós propomos hoje para vocês, para você, deixe a sua dúvida no comentário e nós, com muito prazer, iremos responder. Que Hashem, que o Deus de Israel te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família e propicie uma semana iluminada para você. Shalom, shalom, até o próximo vídeo.